Eu quero compartilhar com você hoje um dos assuntos mais solenes e importantes, vencendo o medo da morte. E vamos basear esta mensagem no Salmo 23, versículo 4. Vamos ouvir a leitura deste texto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Ela chega para todos e nivela todos. Ela chega para a criança, para o jovem, para o adulto e para o velho. Ela bate a porta do rico e também do pobre. A morte ceifa o cientista e o iletrado, o homem das grandes metrópoles e o homem do campo. A morte chega para o cristão mais piedoso e para o ateu mais irreverente. Ela chega. A morte é considerada na Bíblia como o rei dos terrores e mais, como o último inimigo a ser vencido. A morte ainda enfia suas garras em nós e arranca dos nossos braços pessoas que amamos, deixando para trás um gosto amargo e doído de saudade e de dor. Não há como fugir da morte. Não há como se esconder dela. Não há caverna tão escura que você possa driblar a morte. Não há riqueza, fortuna tão robusta que possa blindar você da morte. Não há sequer uma ilha paradisíaca onde a morte não chegue lá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A questão é como vencer esse medo da morte. Porque não há nenhum valente que possa enfrentá-la e vencê-la. Dizer, não, aqui na minha casa a morte não chega. Eu vou me refugiar numa torre tão alta que ela não entre. Eu vou morar num palácio com as paredes bordejadas de ouro e lá ela não entra. Como vencer este medo? As pessoas estão desesperadas. Elas têm medo, elas têm pavor. Mas como vencer esse medo? Onde está a vitória sobre o medo da morte? E este salmo de Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Na caminhada da vida, nós enfrentamos vales, muitos vales. Há vales escuros, há vales estreitos, há vales perigosos, há vales rodeados de inimigos terríveis, que rosnam, que uivam, que berram aos ouvidos da nossa alma. Há vales ameaçadores para nós, como desfiladeiros perigosos,
ou outras vezes como desertos tórridos, ou até mesmo navegando por mares revoltos, enfrentando a fúria das ondas. Tudo isso nos põe medo. Quem sabe você que está agora me assistindo está com medo. Medo do impossível, medo do invisível, medo do desconhecido, medo do futuro, medo da vida, medo da morte, medo da solidão, medo do abandono, medo da eternidade, medo de estar face a face com o reto juiz, diante de quem você vai prestar contas. Como lidar com esse medo? E Davi, que era um homem de Deus, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Não porque ele fosse um homem forte, corajoso, guerreiro. Não. Ele era mesmo um homem forte, corajoso e guerreiro. Mas não era por isso que o medo estava fora da cidadela da sua alma. Ele diz, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você e eu não somos fortes suficientemente para caminharmos sozinhos. Nem sequer conseguimos ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Se Deus não for conosco, se Deus não estiver do nosso lado, nós não conseguimos avançar vitoriosamente sobre todos esses medos. Sucumbiremos, naufragaremos, tombaremos vencidos nesse campo, nessa estrada, nessa jornada. Você pode estar acompanhado de amigos excelentes. Você pode ter a sua família amada cercando você de cuidado e amor. Você pode estar rodeado por uma grande multidão, mas você estará só, se Deus não for com você. Se o Emanuel, Jesus Cristo, não estiver do seu lado, como seu refúgio e a sua fortaleza. Os recursos da terra, os amigos que caminham conosco do berço à sepultura, não poderão acalmar a nossa alma deste medo da morte. Só aquele que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, triunfou sobre ela, inaugurando a imortalidade, e é a ressurreição e a vida, pode dar a você coragem para vencer o medo da morte. O Senhor Jesus Cristo hoje quer entrar na sua história. Quer entronizar-se no seu coração e remover da cidadela da sua alma as sombras, os ruídos, os uivos assustadores deste rei dos terrores, deste último inimigo, que é a morte. Como é que você pode se livrar? Jesus Cristo disse o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá eternamente. Aquele que crê em Jesus não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Como o apóstolo Paulo, agora você pode dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. A morte já foi vencida. Jesus já arrancou o aguilhão da morte. A morte não tem mais o poder de nos aterrorizar, porque ela já foi vencida. Agora diz a Bíblia que para você que crê no Senhor Jesus Cristo,
Morrer não é uma tragédia. Morrer não é aniquilamento. Morrer não é ir para um purgatório de sofrimento. Morrer não é desencarnar para ficar vagueando, buscando uma outra encarnação. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Como Jesus disse para aquele ladrão lá na cruz, que se arrependeu não 1/10 hora, no apagar das luzes: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os cristãos, ao longo desses séculos, mesmo vencidos pela enfermidade, mesmo enfrentando morte e morte dolorosa, às vezes até de martírio, tiveram nos lábios um cântico de triunfo, de vitória, porque perderam o medo da morte, porque eles estavam nas mãos e estão nas mãos daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se a morte é o Rei dos terrores, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele venceu este Rei dos terrores. Ele triunfou sobre a morte. E quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você passa da morte para a vida. Como Davi, você está caminhando, e ao caminhar você passa por vales. E um desses vales é o medo da morte. Você, como Davi, pode dizer: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e a tua vara me consolam. O que significa isso? Significa que você, quando crê em Jesus, passa a ser ovelha de Jesus. E a ovelha é um animalzinho frágil, assustado, que não tem defesa, que tem miopia, não sabe enxergar os perigos à frente, que se cai num buraco não sabe levantar sozinho. Mas o pastor cuida da ovelha. Primeiro usando a vara para espantar os predadores, as feras que tentam nos tragar. Segundo, usando o cajado para nos recuperar, para nos levantar, para nos trazer de volta para os seus braços. E o pastor nos leva para o aprisco, onde tem segurança e vida. Você não precisa mais viver prisioneiro deste medo, o medo da morte. Porque a morte foi vencida. E agora você vai desfrutar de uma vida plena, maiúscula, eterna, que nunca vai acabar. Onde não tem mais choro, onde não tem mais lágrima, onde não tem mais luto, onde a morte não mais entrará, porque a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus lançará a morte no lago do fogo. A morte cobrirá sua cara de vergonha e não poderá mais afligir aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu convido você hoje, agora, a entregar sua vida a Jesus, a vir para os braços do bom pastor. Então nada lhe faltará. Então você terá águas de descanso, pastos verdes, veredas de justiça, mesa no deserto, companhia na jornada, bondade e misericórdia. E quando a sua jornada aqui terminar, você habitará com o Senhor para sempre e para sempre, onde não tem choro, nem lágrima, nem luto, nem dor. Agora mesmo, ponha sua vida nas mãos de Jesus e receba dele este presente bendito da vida eterna, da segurança da salvação e da completa ausência de medo da própria morte. Eu vou orar com você. Onde você está, você pode orar comigo, colocando a sua vida, a sua família nas mãos de Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é o bom pastor que caminha conosco
removendo do nosso coração todos os medos, inclusive o medo da morte. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de apresentar a Tua palavra, de anunciar a boa nova do Evangelho. E eu te peço agora que Tu apliques esta mensagem ao coração de todos aqueles que nos assistem. Pois oro assim, neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Que mensagem alentadora, não é mesmo? Saber que não precisamos temer a morte ou mal algum, porque o Senhor é conosco, porque Ele nos sustenta. Se você foi abençoado por esse programa, se você gostaria de compartilhá-lo com seus amigos e parentes, você pode fazê-lo de maneira muito simples. Basta você entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. O código de área é o 11 9 47 18 94 50. Você digita a palavra vida e você vai receber aí no seu telefone esse programa de hoje, de forma que você possa compartilhar com todos aqueles que estão à sua volta e também trazer essa mensagem de conforto à vida, à mente e ao coração de todos eles. Você pode conhecer um pouco mais também da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, por meio das nossas mídias sociais, sempre procurando o @IPBOficial. Você também, por meio do nosso canal no YouTube, pode ver e rever os programas Verdade e Vida que já foram apresentados e assim também ouvir a respeito dessa mensagem maravilhosa da graça revelada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que possamos estar juntos novamente na próxima semana.